quem não parcela não tem nada, né? Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Quem não parcela não tem nada. Como que você deve fazer as coisas? Você deve ir lá, faz uma parcelinha e compra tudo que você precisar de maneira parcelada, em suaves prestações. Quer pagar quanto, né? Casas Bahia, enfim. Tem toda uma estrutura, o nosso sistema financeiro inteiro ele é estruturado em cima disso, né? De parcelamento. E acredite, isso é uma coisa exclusivamente brasileira. No país dos juros altos, no país dos lucros bilionários dos bancos, pagar em parcelas é uma cultura. E não é porque todo mundo faz que tá certo, né? Você não é todo mundo, como diria tua mãe. Você não é todo mundo, não é porque todo mundo faz que tá certo. Nos demais países do mundo não existe essa história de parcelamento. Você parcela a sua casa, você faz uma hipoteca, você faz um empréstimo. Sim, mas parcelar as coisas no comércio, né? Essa financeirização da economia, isso é uma coisa tipicamente brasileira, né? O cartão parcelar em 12 vezes, em tantas vezes, o mesmo preço à vista e parcelado, isso é uma coisa tipicamente brasileira. Isso nós inventamos. E nós inventamos isso baseado no quê? No não entendimento de como funciona a economia, né? Ouça-me, todas as vezes que uma loja te vende em 3, 4, 5 vezes no mesmo preço que é o à vista, pode ter certeza do que eu estou te falando. Aquela mercadoria que você está comprando poderia ser comprada por pelo menos 15% mais barato. De 10 a 15% mais barato. E a conta é simples, tá? A maquininha mais barata hoje em dia para um lojista cobra em torno de 1,87% ao mês, 1,90% ao mês. Isso é juro. Então, se a pessoa vai vender em 3 vezes, são 1,90% ao mês em 3 vezes. Isso já daria mais de 6%, que é juro sobre juro, tá? Isso já daria mais de 6%. Então, se vender em 4 vezes, já daria mais de 8%. Se vender em 5 vezes, daria mais de 10%. Só que a pessoa não vai colocar assim, para fazer o preço da coisa na loja, ela não vai sim colocar, pode ser que a pessoa compre em 3 vezes, em 5 vezes. Não, ela não vai. Ela vai colocar uma margem. Então, ela coloca lá um valor maior. Fala, vou colocar aqui 15% a mais para poder fazer as operações no cartão de crédito. Sempre vai sobrar alguma coisa a mais, aí tem a taxa disso, taxa daquilo, sempre tem um valor a mais. Só que se você chegar na loja e pedir, falar assim, eu quero 15% de desconto aqui no mínimo, você está vendendo à vista e parcelado é o mesmo preço? 6 vezes e parcelado é o mesmo preço? Então eu vou pagar no Pix aqui ou eu vou te dar em dinheiro e quero 10% de desconto. Na maioria das vezes, as lojas não vão nem querer vender, elas vão falar, não, a gente não tem desconto, é o mesmo preço. E só essa recusa já será suficiente para você desistir. Por quê? Porque você não está acostumado, né? Infelizmente, se você está me assistindo aqui, você é uma pessoa que está em desequilíbrio financeiro, você está em dívidas. Então, você já não resiste, você não tem nenhuma resistência hoje. Hoje, esses mitos de quem não parcela não tem nada, eles acabaram com todas as suas resistências. Então você chega numa loja, você nem cogita a chance de você comprar à vista. Você já vai direto no parcelado, né? Você já vai direto lá em quantas vezes eu posso pagar e passa parcelado. Porque qualquer recusa de não tem desconto, você já, então tá bom, então passa no cartão aí. E você fica na cabeça achando que é parcelando que você compra tudo. Então, material de construção, loja de roupa, loja de carro, enfim, todo tipo de loja hoje quer ter o seu próprio cartãozinho, livraria tal, quer ter seu próprio cartãozinho, supermercado, quer ter seu próprio cartãozinho para você poder fazer lá a compra com juros. Isso é sempre muito mais vantajoso. Eu sou consultor de valores imobiliários, então eu faço recomendações de empresas de compra de ações para os meus clientes da consultoria. E quando eu vou fazer uma análise, por exemplo, de uma empresa de varejo, eu olho 2 resultados. Eu olho, por exemplo, o açaí, o Grupo Pão de Açúcar. Eu olho o resultado das vendas do Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, e eu olho o resultado financeiro dele também. Esses 2 resultados servem para mim, para eu saber se eu quero comprar aquela empresa ou não, porque ela vai ter resultado da venda dos produtos dela na gôndola e ela vai ter resultado financeiro também. Ela vai ter resultado financeiro também de vender juros. Aí você pode estar falando, Rodrigo, mas aí então você está falando aqui uma coisa para mim que vai prejudicar o seu trabalho. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por quê? Porque se você pagar menos juros, o que vai acontecer com você? Você vai consumir mais. E se você consumir mais, vai ter mais produção. E se tiver mais produção, vai ter mais emprego. Se tiver mais emprego, vai ter mais renda. Se tiver mais renda, vai ter mais consumo. Então, essa roda vai girar positivamente, porque o juro não vai ficando acumulado. Você consome pouco hoje porque você paga muito juros. Quando eu falo 10% de desconto, significa que você poderia comprar 10% a mais de roupa, você podia comprar 10% a mais de mercado, você podia comprar 10% a mais de remédio, você podia comprar 10% a mais de lazer, 10% a mais de tudo.
né? É uma outra maneira de dizer que você podia ter desconto. Você podia comprar 10% a mais. Se você compra, né, no à vista e no parcelado é o mesmo preço, significa que você está comprando menos. Então você podia comprar muito mais. E aí as empresas teriam mais lucro também. Só que o lucro não seria financeiro, seria pela atividade delas. Eu gostaria que um mercado, como eu faço hoje, né, análise, sei lá, do açaí, que ele fosse avaliado pela capacidade dele de vender mercadorias, não pela capacidade dele de vender juro. Aí eu tô analisando um banco, não é isso? Hoje tudo é como analisar um banco, porque todo mundo tá vendendo juro o tempo inteiro e você tá comprando. Então eu quero te ajudar a sair das dívidas e aumentar a sua renda aí em 90 dias. E com esses mitos na cabeça, você não consegue. Quem não parcela não tem nada, são mitos. São coisas que você parte do princípio que é certo e fica vivendo dessa maneira e perde dinheiro. E fica em dívida, porque você vai tomando empréstimos lá, porque você não entende, né, o fluxo do dinheiro, e não aumenta a sua renda. E isso está tão enraizado na nossa população que 8 em cada 10 brasileiros estão endividados. Talvez seja o seu caso. 4 em cada 10 brasileiros não conseguem pagar suas contas em dia. E o que é não pagar em dia? É tipo assim, ó, era para vencer no dia 15, aí você pagou no dia 16, no dia 17, no dia 18, ou pagou no outro mês, ou não pagou. Isso é inadimplência, né? Isso que é não pagar as contas em dia. Percebe o que eu tô te falando, não? Isso vai fazer você sair das dívidas? Não. Mas vai fazer você não piorar o problema, que é o que eu quero.